Boa noite, sejam todos bem-vindos para o nosso estudo das obras de Manuel Filomeno de Miranda, psicografadas por Divaldo Franco. Estamos estudando a série sobre obsessão e vamos comentar sobre o sexto livro, que se intitula Loucura e Obsessão. Nós somos um grupo de estudantes da doutrina espírita e do Evangelho e nos reunimos aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos do livro. Inicialmente, queremos agradecer a participação de todos que estão aqui conosco, ao vivo, e também aqueles que vão assistir depois pelo YouTube, no canal Leitura de Livros Espíritas, onde nós publicamos a gravação toda terça, logo após o estudo ao vivo, por volta de 9h30. Pedimos que se inscrevam no canal, ativem o sininho e, se gostarem, curtam os vídeos para que o estudo possa ser divulgado para outros que se interessem por esses assuntos. Peço agora que vocês desliguem os microfones para que nós possamos fazer a nossa oração inicial. Para dar o início à nossa tarefa de hoje, vamos elevar nossos pensamentos na direção de nosso Pai Celeste e de nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus, para pedir que a paz e o amor de Jesus estejam conosco. Senhor, rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Reunimos aqui para mais um estudo e pedimos seu auxílio. Que o Senhor nos conduza na realização dessa tarefa e que possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros. Que os ensinamentos do livro possam iluminar nossos caminhos na jornada evolutiva, facilitando assim a nossa compreensão e a nossa caminhada. Pedimos, enfim, a sua proteção para a realização do nosso estudo, que assim seja, graças a Deus. Vamos nós para terminar o capítulo 3, com duas historinhas que ficaram faltando, e aí nós vamos destrinchar essas historinhas, né? No começo do capítulo 3 teve uma história, né? Um atendimento daquela mulher que foi lá querendo acabar com o casamento do outro, e coisa e tal. Foi atendida, a gente viu. E agora nós estamos aqui no próximo candidato. Então, esse cliente, ele trazia um semblante sulcado por profunda marca de dor. Vinha rogar auxílio para conseguir um emprego que lhe desse segurança e apoio para o lar. Estava em aflição e sentia-se fracassado. Já não sabia o que fazer. A gentil mensageira ouviu-lhe o rosário de dores com bondade e exortou-o à renovação, ao entusiasmo, aconselhando-o à perseverança e à confiança em Deus. Falou-lhe da genitora desencarnada que o conduzira até ali, na condição de perene anjo da guarda, buscando dissuadi-lo das ideias deprimentes que o assaltavam. O homem, surpreendido com a feliz informação, comoveu-se, recordando-se daquela que lhe fora uma luz acesa na existência, que a morte lhe havia arrebatado e a vida agora lhe devolvia. Aplicados recursos restauradores, eis que saiu com novas disposições e de alma renovada, agradecendo a Deus. Então, em relação a esse caso, pequenininho, nós temos as referências no Livro dos Espíritos, da pergunta 488, sobre os parentes, e Kardec indaga, os parentes e amigos que nos precederam na outra vida nos dedicam maior simpatia do que os espíritos que nos são estranhos? E a resposta é sem dúvida, e quase sempre vos protegem como espíritos de acordo com o poder de que dispõem. São muito sensíveis à afeição que lhes conservamos. Então, fala bem aqui que é de acordo com o poder que dispõem. Eles tentam, ficam juntos, alguns, né? Dependendo da maturidade espiritual desse parente ou amigo, e de acordo com o poder, ou seja, de acordo com o que ele está já consciente, né? Aí ele tem algum poder que possa ajudar. Então, e aí, em seguida vem um item que fala anjos de guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos, que é a pergunta 489. E Kardec indaga: há espíritos que se liguem particularmente a um indivíduo para protegê-lo? E os espíritos responderam que há o irmão espiritual, o que chamais o bom espírito ou o bom gênio. As palavras de Kardec eram essas na época, né? Aí, logo em seguida, Kardec não, dos espíritos, né? Aí agora em seguida Kardec pergunta: que se deve entender por anjo de guarda ou anjo guardião? Que isso vem, né? O anjo de guarda vem da Igreja Católica, né? Então ele entrou com essa pergunta. E eles responderam que é o espírito protetor pertencente a uma ordem elevada.
Então, lembrar que esses espíritos são de uma ordem elevada. Tem alguém que está com o áudio aberto aí, por favor, desliga, tá? Não dá interferência. Agora, no 491 tem qual a missão do espírito protetor? E ele está chamando aqui de anjo da guarda, vocês veem aqui que é anjo da guarda, e aí ele coloca que é espírito protetor. Então, agora, a partir de agora, os espíritos estão no mesmo termo, né? E Kardec pergunta: qual a missão do espírito protetor? E eles respondem que é de um pai com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido, e aí, no caso, guiar, nós, os espiritismos, também chamamos de guia ou mentor, então aí ele seria a mesma coisa, espírito protetor, ou anjo da guarda. Então, eles têm essa missão de guiar o protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Na 492, Kardec pergunta: o espírito protetor se dedica ao indivíduo desde o seu nascimento? E a resposta é: desde o nascimento até a morte. E muitas vezes o acompanha na vida espírita, depois da morte, e mesmo através de muitas existências corpóreas, que não são mais do que fases curtíssimas da vida do espírito. A gente sabe que a fase encarnada, né, não é nada perto da nossa vida imortal, então seriam fases curtíssimas, né? Mas os espíritos dizem que é desde o nascimento até a morte. 493. É voluntária ou obrigatória a missão do espírito protetor? E eles respondem que o espírito fica obrigado a vos assistir uma vez que aceitou esse encargo. Então, se ele aceitar o encargo, ele vai ter que assistir aquele protegido enquanto estiver lá, né, com ele cuidando, tomando conta da vida dele. Cabe-lhe, porém, o direito de escolher seres que lhe sejam simpáticos. Então, antes dele aceitar o encargo, ele vai ver, vai escolher. Para alguns é um prazer, para outros missão ou dever. Agora, indo para 495. Kardec pergunta: poderá dar-se que o espírito protetor abandone o seu protegido por este se lhe mostrar rebelde aos conselhos? E a resposta é, que muitas vezes as pessoas não acreditam, é que o espírito protetor, ou o mentor, ou o seu guia, ou o anjo da guarda, ele afasta-se quando vê que os seus conselhos são inúteis e que mais forte é, no seu protegido, a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores. Então, se a pessoa não quer ouvir, ele está aconselhando, está falando, está tentando, né, avisando, e o espírito não quer, aquele que está protegendo não quer escutar, eles se afastam e ficam à distância, sempre acompanhando. Aí ele bota aí, continua respondendo, mas não o abandona completamente. E sempre se faz ouvir. Então, volta e meia, vai lá e dá um conselhozinho, né? Então, o homem quem tapa os ouvidos. O protetor volta desde que este o chame. Então, se no momento a pessoa, né, se arrepende e aí quer mudar o modo de pensar, chamar o anjo da guarda, protetor, ou o que ela quiser usar como palavra e nome, e chamar e pedir ajuda, aí ele volta, que ele está vendo que a pessoa está querendo ajuda, né? É lógico que isso a gente sabe que é o envolvimento das energias que a gente. Você abre aquele canal, como a gente sempre fala na oração, né? Você abre aquele canal psíquico, você consegue fazer a conexão e aí você consegue receber. Porque você tampa, você forma uma barreira em volta de você, não adianta que a pessoa quiser enviar boas energias para você, que você não está querendo, já formou logo um bloqueio. Mas a pessoa chamando, voltou desde que este chame, né? E tem uma nota de Kardec falando que não vos parece grandemente consoladora a ideia de terdes sempre junto de vós seres que vos são superiores, prontos sempre a vos aconselhar e amparar? Onde quer que estejais, estarão convosco. Ah, se conhecesseis bem esta verdade, quanto vos ajudaria nos momentos de crise, quanto vos livraria dos maus espíritos. Interrogai os vossos anjos guardiães. Estabelecei entre eles e vós essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Pensai no futuro, procurai adiantar-vos na vida presente. Assim fazendo, encurtarei vossas provas e mais felizes tornareis as vossas existências. Vamos, homens, coragem. E essa é uma mensagem, coloco ali o nome de São Luís e Santo Agostinho. Eu frisei aqui, interrogai os vossos guardiãos,
anjos guardiães, porque a gente tem que, a gente aprende, né, também lá no estudo mediúnico, tudo, que sempre que você tiver alguma dúvida, né, seja estudando, seja para agir, para fazer alguma coisa, você pode interrogar, perguntar, pedir uma dica, né, um sinal para o seu anjo guardião do que você está querendo fazer, né, o que você está vendo e o que você está sentindo. Sempre, aí eles colocam aqui, interrogai os vossos anjos guardiões, estabelecer entre eles e vós essa terna intimidade, que é a hora que aí você vai abrir o canal e aí sempre vai ficar mais, eles chamam de dóceis, né? Ficam mais dóceis aos vossos conselhos. Então, isso aí fechando a nota de Kardec, no que a gente acrescentou aqui em relação, porque a Emericiana, né, que é a benfeitora, falou para ele que a mãe dele estava como um anjo da guarda. Então, nós estamos aqui explicando os conceitos do Livro dos Espíritos. Na pergunta 507, Kardec indaga: pertencem todos os espíritos protetores à classe dos espíritos elevados? Podem contar-se entre os de classe média? Um pai, por exemplo, pode tornar-se o espírito protetor de seu filho? E a resposta foi: pode, mas a proteção pressupõe certo grau de elevação e um poder ou uma virtude a mais, concedidos por Deus. Então, no caso, para ele ser realmente o espírito protetor, esse espírito que é o pai ou a mãe, seja o que for, ele vai ser um espírito que tem que ser um pouco já mais evoluído um pouco, né? Porque senão ele não consegue também, ele nem consegue. Eles vão falar aqui na frente, que às vezes eles estão mais perturbados os protegidos. Bem, na 514. Os espíritos familiares são os mesmos a quem chamamos espíritos simpáticos ou espíritos protetores? E a resposta é: há gradações na proteção e na simpatia. O espírito familiar é antes o amigo da casa. Então, é antes de tudo o amigo da casa. É um amigo da família, tá? Pronto, aí tinha mais os detalhes ali, mas a gente não tem necessidade. Eu quero trazer aqui a nossa de Kardec. Porque ele vai esclarecer cada um aqui. O espírito protetor, anjo da guarda, ou bom gênio, ou mentor, ou guia, né? É o que tem por missão acompanhar o homem na vida e ajudá-lo a progredir. É sempre de natureza superior, com relação ao protegido. Os espíritos familiares se ligam a certas pessoas por laços mais ou menos duráveis, com o fim de lhes serem úteis, dentro dos limites do poder, do seu poder, né? Que eu já falando aqui, do limite do poder desse espírito familiar. Quase sempre muito restrito de que dispõe. Então, o limite do poder de que dispõe, quase sempre muito restrito. São bons, porém muitas vezes pouco adiantados e mesmo um tanto levianos. Ocupam-se de boa mente com as particularidades da vida íntima. No caso, quando é um espírito familiar, vai se preocupar da família, né? Da filha, do neto, aquelas coisas do dia a dia da vida do dia a dia da família, né? Mas eles só atuam por ordem ou com permissão dos espíritos protetores. Porque aí a pessoa tem o espírito protetor, mesmo que você, além desse nosso mentor, o guia, que está ali nos orientando, também tem um familiar ali, eles não podem fazer nada sem a permissão desse espírito protetor. A gente vê isso também quando a gente está fazendo estudo mediúnico, que a gente sabe que nós estamos lá na sala, né, fazendo as atividades, e aí a gente tem certeza que o nosso espírito, o nosso mentor está ali, e só vamos ter assim, as atividades, no caso, as nossas. Eles chamam de as suas faculdades, né? De desenvolver as faculdades ali com essa proteção e o espírito nosso ali, o guia, permitindo. Então também é outra coisa. A gente tem, para quem está estudando para médium, que já, né, quem já estudou, a gente lembra dessas frases, né? E os espíritos simpáticos, agora vem uma diferença, são os que se sentem atraídos para o nosso lado por afeições particulares e ainda por uma certa semelhança de gostos e de sentimentos tanto para o bem como para o mal. Então aqui é simpático em relação à sintonia, não é simpática sorridente, né? Quem fala que pessoa simpática, não é esse simpático, essa simpatia aqui é de sintonia, você tem o mesmo gosto, né? Tem semelhança de gosto, de sentimento. Então quem tem inveja vai atrair tanto para o bem como para o mal, vai atrair irmãos que estão com esse mesmo sentimento, de mágoa, de raiva, de ressentimento. Ou então quem está com, né, com amor, com caridade, vai ser de acordo com o que você está pensando e agindo, né?
E por último é que trouxeram até em relação à mãe, né? O papel da mãe que a gente vê aí junto dele, que, né, querendo ajudar o filho. E aí trouxe assim esse trechinho de Vitor Hugo do livro Dor Suprema, que é a psicografia de Zilda Gama. Trouxeram esse trechinho que aí eu quis trazer também, que é muito importante, né? Mãe é sinônimo de amor, piedade, sacrifício, ternura. Mãe é amparo e proteção. Mãe é guia e condutora de almas para o céu. É um fragmento da divindade na terra sombria, com o mesmo dom do onipotente, plasmar seres vivos onde se alojam espíritos imortais que são centelhas deíficas que vêm de Deus, né? Então, gente, eu vou parar aqui para a gente não misturar um caso com o outro e agora a gente vai fazer os comentários desse caso aqui que a gente leu. Comentários e perguntas. Eu vou lembrar aqui só umas coisinhas da historinha, que aí o candidato foi lá. Pedir emprego, olha só, né? Daqui a pouco a Sandra fala. Pedir emprego. Então a entidade ouviu com bondade, né? Exortou ele para a renovação, falou que a mãe dele estava acompanhando ele como um anjo de guarda, tentando, que a mãe estava tentando tirar as ideias dele negativas, pessimistas, né? E aí o homem se comoveu, recebeu aqueles. Aí ficou comovido de saber que a mãe estava junto dele, né? Recebeu os recursos por passe e saiu com a alma renovada. Agora repara que a entidade não agiu para resolver o problema do emprego dele, o problema do desemprego, né? Mas ela criou um espaço emocional, mental e de confiança em Deus para que ele prosseguisse com essa busca, agora com a mente mais aberta, mais preparada, mais positiva, para que ele possa receber a ajuda dos amigos espirituais que poderão inspirá-lo a procurar alguma pessoa ou algum local para achar um emprego. Então, essa entidade abriu uma porta para que ele possa fazer um intercâmbio espiritual com os espíritos protetores. Entendeu? Fala, Sandra. Sandra Pereira. essa, essa questão dos espíritos femininos, né, principalmente nessa função de mãe, é muito frequente a gente ver que estão sempre auxiliando, né? No Ação e Reação tem uma mãe que ela consegue, né, ajuda para o filho que ele está quase desencarnando. Então, ela vai lá numa casa, né, bem próxima à nossa esfera e consegue pessoas para irem lá e eles, né, conseguem ajuda, plano espiritual muda ali, chama um médium, né, vai lá quando ele está emancipado do corpo, né? Quando o corpo está dormindo e ele vai lá em espírito. Então, todas essas ajudas fazem uma diferença muito grande. Então, assim, o espírito que está numa encarnação feminina e que está há muito tempo nessa encarnação, é muito mais frequente ele estar numa zona de trabalho, numa zona intermediária, do que já estar lá nas grandes, né, desenvolvimento, porque está sempre em trabalho procurando ajudar esses espíritos, né, que vêm várias vezes como filho ou como alguns outros, algumas outras ligações. Então, assim, estar numa experiência feminina, a gente tem que agradecer muito, porque é a nossa oportunidade, né, de fazer pelo outro, de ser para o outro aquilo que, né, ele está precisando na hora. É uma experiência maravilhosa. Mônica vai falar? Ah, tá falando, Tereza, fala. É, então, a gente pedir, né, é muito importante, porque eles estão sempre no nosso lado e como foi falado ali,
logicamente, a gente, em alguns momentos, os repele, né? Pela nossa teimosia, pela nossa rebeldia. Mas é muito importante porque a gente, no nosso dia a dia, temos muitas dúvidas, né? Do que fazer, como agir, se é que se faz parte do espírito de cada um ter essas dúvidas, esse questionamento sobre a nossa vida, sobre o que estamos fazendo, se é certo. E eu, particularmente, eu, eu costumo falar assim, eu costumo até brincar que o meu mentor com certeza deve ter um cabelinho branco, muito branco, porque eu peço, eu falo, eu converso, né? Mas é importante para que a gente tire dúvidas, né? Do que falar, do que estudar, de como até às vezes se comportar em determinadas situações, mas todas essas perguntas nós devemos fazer com seriedade, sem brincadeira, né? Porque são coisas importantes para a nossa evolução, o nosso desenvolvimento, né? Então, sem perguntar besteira, bobagem, né, que isso não interessa. E é muito interessante porque nós, quando perguntamos de coração, quando nós perguntamos com os melhores pensamentos possíveis a esse, a esse amigo querido, nós sempre recebemos uma resposta ou pela intuição, ou através de algumas pessoas, né, no nosso dia a dia, através de uma leitura, de um título, às vezes, já aconteceu muito comigo, né? E situações do dia a dia. É, temos que ter, assim, muito carinho, muito respeito a esses amigos, a esses. Eles planejaram, né? Eu sempre penso, planejaram o nossa, a nossa reencarnação. Lá eles nos falaram, não, espera um pouco, não é bem assim, e vamos, né? E a gente precisa respeitá-los, porque cada um de nós traz tanta coisa, tantos problemas, que eles estão ali juntos sempre, nos ajudando, nos amparando, e é maravilhoso, né? E a gente precisa só ter em mente que as perguntas a serem feitas têm que ser sérias, com o objetivo de ter uma resposta séria. A resposta séria sempre virá, mas temos que ter essa consciência de não perguntar bobagem, coisas que não estejam no contexto muito da nossa vida, né? Não É vai cair isso. logo igual na época de Moisés, né, Teresa? Vai cair igual quando ele teve que proibir o pessoal porque ficavam perguntando aos espíritos Pergunta. casava, se não casava. Então, assim, é isso que você está É, falando. É um aviso que é realmente sério, porque a gente tem que ver o que vai exatamente. servir para a nossa evolução. Então, você vai fazer pergunta, vou nesse lugar ou não vou, né? Ah, saio ou não saio? Você tem que ver coisas sérias, como, por exemplo, vou participar de alguma coisa, aí você está em dúvida de qual o modo vamos dizer, falar o assunto, coisa e tal. Eu sempre peço para me ajudar na inspiração, nos estudos, para quando eu for fazer algum estudo, né, que apresentar lá na casa, casa espírita, também que esteja junto de mim. Porque o que que acontece? A gente Isso. tem ali, a gente está ali aberto a receber inspiração, como aqui também, na hora dos comentários, sempre pedindo. Porque ele aqui falou assim: ah, se vocês, tem um trechinho que fala aqui, ah, se conhecessem bem esta verdade, ou seja, se vocês lembrassem disso, quanto vos ajudaria nos momentos de crise, quanto vos livraria dos maus espíritos. Ou seja, também a gente esquece do assunto, mas a gente tem que esquece porque, né, na hora a gente não lembra, se lembrasse sempre de falar, a gente estaria mais, vamos dizer assim, mais tranquila, né, com as coisas da vida.
Exatamente. Exatamente. Quem mais tem aí, gente? Uma observação, uma coisa. Que agora o segundo caso é maiorzinho, mas dá para a gente falar mais um pouquinho desse. Foi pouca coisa, né? Achei interessante falar que o cara saiu feliz e ela não resolveu o problema do desemprego dele. Então é interessante ver isso. As pessoas vão nos lugares procurar essas ajudar, eu quero arrumar um emprego. Mas eles não vão chegar lá e falar, tá bom, vai, quando você chegar agora, essa semana, você vai arrumar um emprego. Não, ela, lógico, né? Que esse é o espírito que tem, está sendo falado, que é um espírito que tem uma certa evolução espiritual, e ela falou, tranquilizou, aí ele ficou feliz que a mãe estava junto. Ele agora está se sentindo seguro. Então agora ele abre mais, sai do pessimismo e abre mais para ficar pronto para receber. Ó, procura a pessoa tal, e se inspira para procurar uma pessoa. Aí pergunta a pessoa arruma, né? Ah, tem um lugar, tem vaga. Ou então vai no lugar tal, entendeu? Então a pessoa quando tá para baixo, e lembrando sempre, pessimista, negativa, ela não está conectando com o bem e nem com as boas oportunidades. Então, nessa hora, ela levantou o astral dele e ele teve condição, né, de continuar. Se vocês não falarem mais nada, vamos passar para o segundo caso. Lembrando aqui que aqui está ventando e de volta e meia dá uma trovoada. Se eu já avisei aqui, se por acaso parar um pouquinho o momento aqui da transmissão, eu vou correr, ligar a bateria lá. Então vocês me aguardem que demora uns 3 minutinhos, mas não vai acontecer isso. Nós teremos tudo tranquilo. Vou colocar O meu agora. já caiu, já voltou e já caiu. Pois é, teve uma hora que deu uma piscadinha aqui, mas não vi dar problema não. Então vamos tocar em frente. Agora é o segundo caso, né? O segundo que não, que no capítulo ele é o terceiro caso, que é uma jovem senhora. E aí o Miranda conta agora, Miranda está contando, aí ele continua falando. A seguir, veio trazida uma jovem senhora que se queixava de distúrbio sexual, defluente da frigidez que a atormentava e estava a destruir-lhe o lar. Era mãe de um casal de crianças que afirmava adoráveis. Amava o esposo, que estava a perder, em razão do desconforto que experimentava por ocasião do conúbio sexual. Ela falou que tem frigidez, né? Suplicava ajuda. A caridosa servidora do bem confortou-a, a princípio, auxiliando-a a relaxar. E infundiu-lhe confiança na misericórdia de Deus, que de ninguém esquece. Discorreu sobre as suas longas vigílias noturnas, ou seja, ela mostrou que ela sabe que ela ficava acordada à noite, longas vigílias noturnas, demonstrando conhecer-lhe o drama, os seus temores e lágrimas. Por fim, as discussões que deveriam terminar e que se vinham agravando nos últimos tempos, pelas quais ambos os cônjuges se magoavam por falta da sinceridade de um diálogo amigo honesto. Ela elucidou para essa senhora que o seu distúrbio se originava do comportamento infeliz que mantivera em existência pregressa, quando se deixara seduzir pelo noivo e fora levada a um aborto criminoso. Após outros deslizes morais, recolhera-se à vida religiosa, na qual, por mágoa do mundo, passara a ter uma conduta de castidade, detestando o sexo e submetendo-se a rudes cilícios entre pensamentos de ódio e revolta, que lhe foram perturbando a função genésica. Moça atraente, terminou por perturbar o leve equilíbrio do confessor, que lhe expôs a pervertida paixão de que se viu objeto, culminando por enredarem-se os dois, né, ambos, num escândalo que as circunstâncias de então abafaram. Aí ele foi transferido de cidade, enquanto ela se deixou consumir pelo horror, numa atitude contemplativa, na qual a mente, fixada à desdita, a infelicidade dela ali naquele momento, né, gerou a disfunção ora apresentada. Reencarnando-se, reencontrou o religioso para no matrimônio se reajustarem, ao lado dos filhinhos, um dos quais ela expulsara antes. Esse casal de filho dela, um deles é que ela tinha abortado. Cabia-lhe reeducar a mente, receber assistência fluidoterápica, orar e renovar-se, a fim de que, com o auxílio do tempo, recompor a situação. Devidamente informada e com perspectivas de paz,
retirou-se comovida. A história termina aqui, mas o capítulo ainda traz esse trechinho que a gente vai estudar na próxima vez, que é agora, aí Miranda fala, agora era trazida a consulta, aquela a quem acompanhávamos, dominando as emoções de receio, porque ela tinha medo, lembra? Que ela era católica, tudo, fervorosa, ela dominando o medo, ela se acercou do médium em transe e sem saber como portar-se, recordou do evangelho e saudou. A paz de Deus esteja nesta casa. A mensageira agradeceu com palavras de ternura e o colóquio teve início. Mas isso nós vamos trazer na próxima semana. Agora vamos nos ater aqui a historinha dessa mulher. Então, só antes de passar aqui para a referência, só para a gente ver, né, a explicaçãozinha aqui rápida de era uma jovem senhora, né? Falou do seu problema da frigidez. Aí a entidade explicou a causa da existência passada, que ela teve uma experiência do aborto provocado, né? Se sentiu culpada. Depois ela decidiu eliminar o sexo da sua vida, mas acabou se envolvendo no caso com o religioso, aí que resultou no escândalo. Aí ele foi embora e ela ficou, entrou em um processo de ideia fixa. Aí a gente lembra que ideia fixa faz o que a pessoa ter problemas sérios, trazendo inclusive também a obsessão. Começou com a ideia fixa da infelicidade, tinha culpa, né? Tinha mágoa, a revolta, tudo junto. Então ela ficou ali e isso provocou, como ela coloca aqui, provocou, gerou a disfunção que ela tem, essa frigidez. Provocou uma disfunção no perispírito, que resultou nessa frigidez, né? Perturbou essa função genética dela. Agora, ela está casada com aquele religioso, teve esses filhinhos, um deles é o que ela abortou na outra existência, porém, agora ela vai ter que reeducar a mente para se livrar desses sentimentos negativos, para se auto-perdoar, né? Poder restaurar a saúde física e mental. Aí ela também receberia, no tratamento, seria receber os passes, né? Como colocou, receberia os passes, que é assistência fluidoterápica, orar e renovar-se. E ela saiu de lá com perspectivas de paz. A referência agora, primeiro, que depois vai ter até uns trechinhos, vamos repetir aí, vamos reforçar, é do livro Vida e Sexo, do Emmanuel, Chico Xavier, que vai falar. Agora vamos abordar os problemas, as situações que, em relação ao sexo, né? O sexo se define por atributo não apenas respeitável, mas profundamente santo da natureza, exigindo educação e controle. Através dele, dimanam forças criativas, as quais devemos na Terra, o Instituto da Reencarnação, o Templo do Lar, as bênçãos da família, as alegrias revitalizadoras do afeto e o tesouro inapreciável dos estímulos espirituais. Sexo é vida. Não, sexo é espírito e vida, a serviço da felicidade e da harmonia do universo. Consequentemente, reclama responsabilidade e discernimento, onde e quando se expresse. E aí a Emmanuel continua, por isso mesmo, nossos irmãos e nossas irmãs precisam e devem saber o que fazem com as energias genésicas, observando como, com quem e para que se utilizam de semelhantes recursos, né, da energia sexual. Entendendo-se que todos os compromissos na vida sexual estão igualmente subordinados à lei de causa e efeito. E segundo esse exato princípio, tudo que dermos a outrem no mundo afetivo, outrem também nos dará. Então, lembrar que o que a gente fizer, a gente magoar uma pessoa, vai lá, tem um relacionamento, né? E não tem nenhuma, o sentimento não existe, aquela história de ficar trocando de parceiro toda hora, isso aí você tá, a hora que está subordinado à lei de causa e efeito. E aí você pode também receber de volta essa energia de volta aí, né? Que é da desfeito das pessoas e tudo. E aí a Emmanuel continua aqui em torno do sexo. Será justo sintetizarmos todas as digressões nas normas seguintes: não proibição, mas educação. Não abstinência imposta, mas emprego digno, com o devido respeito aos outros e a si mesmo. Não indisciplina, mas controle. Não impulso livre, mas responsabilidade. Fora disso, é teorizar simplesmente, para depois aprender ou reaprender com a experiência. Então a gente fica voltando, reencarnando para ver se aprende ou reaprende, porque se você não tiver nesses
Essas normas aqui, você fica repetindo a mesma experiência até aprender. Sem isso, será enganarmos, lutar sem proveito, sofrer e recomeçar a obra da sublimação pessoal, tantas vezes quantas se fizerem precisas, pelos mecanismos da reencarnação. Porque a aplicação do sexo, ante a luz do amor e da vida, é assunto pertinente à consciência de cada um. Então vamos aqui assim umas figuras que eu fui tirando lá. Eu ia printando a tela, eu ia assistindo a live no celular, printava a tela, para vocês verem como é que eu trouxe aqui, que eu não tenho os slides, né? Eu printava a tela e pegava e colocava as figuras aqui, arrumando na mesma sequência que a Jussara apresentou lá, que ela é muito, né? A Jussara é toda organizadinha nisso. Então vou trazer para vocês aqui os slides. Primeiro ela falando sobre isso aqui no livro Vida e Sexo, que é exatamente esse, ó, Vida e Sexo, o livro que está aqui, ela vai trazer alguns, vai realçar, né, ressaltar, que de acordo com o Espírito Emmanuel, o sexo não é apenas um atributo respeitável, mas profundamente santo em sua natureza. O sexo é espírito e vida a serviço da felicidade e da harmonia do universo. Requer educação, controle, responsabilidade e discernimento onde e quando se expressa. O sexo, ele forma uma conexão espiritual e propicia uma troca energética entre os espíritos envolvidos. Então, a pessoa que pratica um ato sexual, nessa relação sexual, ela está pensando que está lá, só passou, acabou, né? A gente até brinca, o pessoal, né, quando vai lá, deixa para lá, já tá tudo novo agora, né? Então, ele, na verdade, você deixa a energia com a outra pessoa e recebe a energia dessa pessoa. E isso aí é uma troca energética muito séria. As pessoas pensam que não tem, mas tem uma força aí de ligação. O sexo possibilita o processo da reencarnação. Lógico, se não tivesse igual a lei da reprodução. Não tem a lei da reprodução. Se não tem sexo, não tem, né? O planeta não ia nem existir nada, porque é indispensável a reencarnação, que é indispensável para a evolução do espírito. Eles estão todos ligados. Faz parte da lei divina, que é a lei da reprodução. O segundo é que o sexo na vida universal, isso também é a colocação do mesmo livro, fala: o sexo é fundamental para a vida universal. Está nas origens da própria vida, que emana do Criador. Mas é mal compreendido. E aqui tem uma figurinha, está escrito em inglês, que a Jussara mora nos Estados Unidos, e está sim, que é pecado, né? Aí está lá o martelinho dizendo: é mal compreendido, como se fosse um pecado. A visão espírita, ele é uma essência espiritual. E aqui no livro também de Emmanuel, Vida e Sexo, aqui ele colocou ali. Então, qual é a visão espírita do sexo? Não proibição, mas educação. Não abstinência, mas uso com dignidade e respeito ao outro. Não de falta de disciplina, mas controle. E não impulso livre, mas responsabilidade. Então, agora tem uns conceitos do sexo, de sexualidade, né? O sexo é um conjunto de características morfológicas e órgãos reprodutivos que determinam a atração sexual entre os seres. E a sexualidade é o afeto, ligado às leis divinas do amor e da reprodução, manifestação da atração sexual. Então, sexo em relacionamento seria um sexo irresponsável, é a falsa liberdade, que traz o sexo egoísta, sem responsabilidade, baseia-se na atração física, na satisfação instintiva. Então, aquele negócio de troca de parceiro todo dia, às vezes a pessoa vai nessas festas, encontra a pessoa naquela noite, não sabe nada da vida da pessoa, já sai, e aí está só na atração física, na satisfação do corpo, né? Instintiva. E sexualidade ligada ao amor romântico, representa uma segurança no relacionamento, na formação da família e na proteção da prole. O sexo é potencial divino, é uma força procriadora, porta de entrada para a reencarnação. É a lei da vida, é a energia, é o poder da criação e é prazer físico, mental e espiritual. A cada um segundo a sua ação. Então, o sexo, na verdade, é como uma mediunidade. Eles são uma força neutra, né? Aqui está colocado que é uma força a serviço do ser humano. Deve obedecer às regras e disciplina. As regras e disciplina. Portanto, ser cauteloso é aconselhável. Então,
como eu falei, a sexualidade é neutra, como a própria mediunidade, né? A forma que a gente vai utilizar essas energias é que vai mostrar o resultado, se é positivo ou não, né? Negativo. Então, aqui nós estamos vendo a prática sexual à luz do amor e da vida será determinada pela consciência de cada um, pois cada pessoa traz dentro de si suas próprias questões espirituais. A aplicação de nossa sexualidade exige de nós educação e controle. Olha que repete toda hora, educação, controle, né? Emmanuel e vai falar o André Luiz também. A sexualidade não é boa nem ruim, é neutra. As energias são poderosas e estão impressas em nosso perispírito, o que pode gerar, se desequilibradas, várias consequências kármicas, pois ninguém fere a lei sem se machucar. Então, é a história da lei de causa e efeito. Então, também foi colocado ali. Qual é o nosso histórico em relação ao sexo? Porque nós podemos ter errado muito nessa vida também em relação a isso, mas que dirá do nosso passado, que a gente sabe que não tem noção que a gente fez no passado, né? Mas nós não podemos mudar o nosso passado, mesmo nessa existência, a gente tem aquela frase, não podemos mudar o passado, mas podemos trabalhar e devemos trabalhar no presente para fazer um novo futuro. Então, mesmo que nós estejamos trazendo inclinações, né, que hoje, à luz da doutrina espírita, nós entendemos não serem as mais saudáveis ou corretas para nós, né? Nós devemos pensar como o apóstolo Paulo, que falou que tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então, atualmente, gente, existe uma permissividade e uma possibilidade de abusarmos das nossas energias sexuais. Mas isso não significa que é bom para o espírito. Nós vemos exemplo dessa mulher aí, que agora sofre a consequência, né, do que ela fez na outra encarnação. Todo aquele caso que foi contado aí, ela agora está passando por esse problema. Num casamento que ela até tinha tudo para dar certo. Inclusive, pessoa que ela gostava, né? Esse tema ele é muito importante para ser levado para debate com a juventude, especialmente nas casas espíritas, onde nós podemos mostrar, né, no caso nesse trabalho, o verdadeiro sentido do sexo, com responsabilidade, sem libertinagem. E também é tema para ser discutido com os adultos, né, que precisam conhecer e entender o processo do desenvolvimento do sexo para o espírito na lei de causa e efeito, que as pessoas acham que não, né? Só que sim, né? Ao contrário. Só que sim, a pessoa vai sofrer ali, a causa e efeito tem uma diferença. Porque, ó, na sexualidade, não há imoralidade no uso do órgão sexual. O problema é como se usa, com quem se usa, para que finalidade é usada. Então, no caso de desorientação, nós temos que encontrar o equilíbrio, pois os milênios estão aí para nos trazer o resultado das nossas ações. Aí tá uma historinha com bumerangue que você joga, ó, vai para lá, né? Joga a felicidade, vem a felicidade de volta, joga a infelicidade, vem ela de volta. Então ela usou essa figura do bumerangue aí, né? E a sexualidade ela não representa um obstáculo à evolução. Ela é a oportunidade de crescimento, é a oportunidade de compreensão, é uma oportunidade de amor e é uma oportunidade de afetividade. Ela está diretamente ligada, novamente, avisando, ressaltando, à lei de causa e efeito, sendo as respostas ou reações proporcionais às ações que as geraram, ou seja, de alegria ou dor. Para tudo, né? Não é só para o sexo, a gente sabe. Então, aqui temos aqui um quadrinho mostrando que essas experiências, quando a gente está intercambiando como homem ou mulher, né? Que o espírito ora é homem, ora é mulher, vem com essas polaridades, elas servem para desenvolver essas qualidades divinas, ou seja, desenvolver as virtudes, de acordo com o corpo que nós estamos usando. Então, que tem sendo as polaridades diferentes, né, masculino e feminina, e também o psiquismo diferente, no campo emocional e espiritual. É o que nós estávamos falando ali. Até eu não comentei que a Sandra está falando sobre ser mulher, né? A mulher, ela tem uma capacidade mais emocional, mais que liga mais com o sentimento. E o homem vai mais para a parte da razão. Então, em momentos que a gente está encarnado como homem, estamos ali, vai mostrar ali algumas
qualidades divinas, e na mulher teriam outros, né? Isso vai ser de acordo. Por exemplo, você vai gerar energia, ternura, firmeza, humildade, poder, delicadeza, inteligência, sentimento, iniciativa, intuição e por aí vai, tá? Agora, onde que tudo começa? Né? Eu quis mostrar onde que está a situação do sexo no corpo humano. Então tá aqui, ó, a glândula pituitária tá aqui pequenininha, tá bem aqui no cérebro. Ela é onde começa a questão fisiológica da sexualidade, fisiológica do corpo, né? André Luiz vai falar aqui sobre epífise ou glândula pineal. Ele explica que a glândula pineal reativa as forças criativas no ser humano aproximadamente aos 14 anos de idade e permanece na fase de adaptação no período de desenvolvimento da criança, absorvendo os novos ensinamentos e reflexos que são ensinados nessa fase da vida, que serão somados à colheita das ações de vidas passadas. Então, você vai trazer essa bagagem da vida anterior, aí passa a época da infância, vem até os 14 anos, que é justamente a hora que vai aflorar, né? E é a hora que os hormônios aumentam, e justamente a epífise ou a glândula pineal estão todos juntos aí nesse momento para começar, é a glândula da vida espiritual, que é também chamada de glândula da vida espiritual, para começar a determinar essa sexualidade, né? Então aí, isso é do livro Evolução em Dois Mundos, que eu acho que é desse livro já, Evolução em Dois Mundos. A epífise funciona como uma usina de energia, de elementos psíquicos ou unidades de poder, necessárias para a fertilização de várias formas de criação. Esse poder pode ser direcionado para a fertilização dos mais nobres valores da divindade ou usado para a orgia de prazeres dos seres terrenos. E aí são os prazeres inferiores, né, que a gente sabe que está ligado mesmo somente ao instinto, né? Então a gente pode aqui refletir, né? Com 14 anos que começa essa parte essa questão fisiológica, essa sexualidade aflora. Então, quem é que determina a sexualidade? É o corpo ou o espírito? Fica aqui uma questão para a gente pensar, né? Que colocou lá, que na verdade aqui eles comentaram que algumas pessoas espíritas também comentam, e até alguns escritos aí, livro mediúnico, coloca que até 7 anos a gente sabe que a criança ainda está ali acabando de acoplar, de completar sua reencarnação, e dizendo que de 7 a 14 anos estaria também completando finalmente, quando justamente, né, começa a acontecer daquela criança virar logo um filho mais rebelde e começar a fazer. Além dos hormônios, ter umas atitudes, porque mostra que agora sim está mostrando quem é aquele espírito. Então ficou essa reflexão aí. É o corpo ou é o espírito que vai mostrar? Porque também a parte física aqui tá, né, fisiológica está agindo. Fica aí uma reflexão. Bom, agora nós vamos ver aí, André Luiz também no livro Evolução dos Mundos, a evolução do instinto sexual. O que que é? André fala sobre essa evolução nos diversos reinos da natureza, no capítulo 18 aqui. O reino vegetal, por milênios e milênios, um princípio inteligente se demorou no hermafroditismo das plantas. Como o caso de algumas plantas, algumas flores, elas exibem o elemento masculino e feminino. E no reino animal, longo tempo foi gasto na evolução do instinto sexual em vários tipos de animais inferiores, alternando o estado de hermafroditismo ou de unissexualidade para que se aperfeiçoassem as características na direção dos vertebrados. Então veio evoluindo e nós, seres humanos, estamos marchando, a nossa marcha é em direção à angelitude. Então saímos lá da evolução inicial, vai passando toda aquela etapa do tempo do mundo primitivo, e agora a nossa direção é seguir para realmente nos tornarmos espíritos mais superiores. E então, as almas sublimadas, essas mais evoluídas, elas são mais conectadas à questão criadora em relação à energia do sexo. Ela está ligada à questão criadora no campo da doação de si mesmo no serviço do bem.
Então, a energia é direcionada para isso. Mas aí também tem Emmanuel falando aqui. Não, agora primeiro André Luiz vai falar. O sexo não tem como único objetivo a reprodução. Acima de tudo, é o agente restaurador das energias espirituais, com as quais os indivíduos encarnados e desencarnados se nutrem mutuamente na troca de ondas psicomagnéticas necessárias ao seu progresso. Então, é o que eu falei, um com o outro aqui, trocando essas ondas psicomagnéticas, um nutrindo ao outro dessas energias, tá? E aí, nós vamos ver aqui agora, que agora é o Emmanuel, tem mais uma colocação lá daquele comecinho que a gente falou, né, do livro Vida e Sexo, que o sexo emana de forças criativas que possuímos na Terra, no Instituto da Reencarnação, Templo do Lar, bênção da família, a alegria do afeto e o tesouro dos estímulos espirituais. Agora, André Luiz fala, no mundo maior, que o instinto sexual, para ser coroado com a glória do êxtase, tem que se submeter a imperativo de responsabilidade, demandas de disciplina e requisitos da renúncia. Aí é bom. O que se fala sobre renúncia? Significa que a gente tem que deixar de fazer sexo? E se fizer, significa que não está sublimado, que não vai evoluir? Não, não é nada disso. Se os seres humanos deixassem de fazer sexo, atingiriam a perfeição espiritual imediatamente? Quer dizer que aí parou, a gente já vira logo um espírito evoluído. Não, não é isso. Emmanuel vai responder no livro Vida e Sexo, que é um absurdo subtrair as manifestações do sexo entre os seres humanos, alegando elevação, porque as sugestões de erotismo penetram na estrutura da alma. Da mesma forma, seria absurdo afastar o sexo de sua posição venerável para jogá-lo em aventuras menos dignas sob o pretexto da liberdade. Que aí a gente sabe, né? O pretexto da liberdade vira libertinagem e aí tudo é sexo, é amor, e aí confunde o que é amor, que não tem nada a ver, só que você é a energia do sexo. Também tem, mas acontece que também tem amor, mas acontece que a maioria das vezes é pelo corpo mesmo, né? Então, de acordo com as nossas escolhas, nós vamos ter resultados diferentes. Aí coloca aqui uma diferença entre as escolhas em relação ao relacionamento, né? Em relação à monogamia e poligamia, que seria um par, uma pessoa só e ter outro que tem cada noite tem uma pessoa, né? Que é não é cada poligamia, quer se casar com um monte de gente. Aqui no caso é hoje em dia, como é que é muito aberto esses relacionamentos, que cada pessoa, as pessoas cada hora têm um par. Então, a monogamia, ela é uma conquista do ser humano. Um relacionamento estável, baseado no amor entre dois seres, traz serenidade, paz e segurança. A monogamia mostra elevação, realização, compreensão e iluminação no campo espiritual. A monogamia implica compromisso e doação, responsabilidade mútua e uma troca mais equilibrada de energias sexuais. Proporciona o mais completo prazer físico, mental e espiritual. Então, uma pessoa, casada ou não, que está num relacionamento estável, uma pessoa só, ela vai estar sentindo nesses, nesse prazer físico, mental, espiritual, se sentindo bem, né? Agora, a poligamia não nos leva a lugar algum. Leva ao vício das paixões, ao abandono, à solidão, ao sofrimento, à perda do prazer, a banalização da sexualidade e a perda do potencial divino nela inserido. Então, nosso potencial divino nessa hora fica apagadinho. A gente não tem como ficar mostrando, né, com mais, vamos dizer, levantar, então vamos estar mais iluminados, né? Aqui esse livro é o livro Forças Sexuais da Alma, do Jorge André, que era um médico espírita, morreu com 100 anos em fevereiro de 2017, até pouco tempo ele estava com a gente aí. E ele escreveu esse livro Forças Sexuais da Alma. E lá tem que a evolução espiritual implica no uso equilibrado do sexo. O sexo bem orientado leva à monogamia ou castidade construtiva. O sexo mal direcionado leva à poligamia ou uma castidade sem aplicação construtiva de sua energia. Porque essa energia, ela é direcionada para vários outros
atividades, especialmente artes que eles comentam, e eu não sei nem se tem algum lugar que vai mostrar, mas é uma coisa que é ligada às artes, ligado a você usar isso para poder atender, dar o seu amor para várias pessoas que você vai ajudar. Tudo isso, essa energia, é energia construtiva, né? E o espírito humano, ele possui nas forças psicossociais um dos pilares de seu próprio desenvolvimento intelectual e ético, por ser fruto de aquisições multimilenares, continuamente renovadas por novas experiências no ciclo da reencarnação. Agora, aqui no livro Consolador, Emmanuel vai trazer esse texto aqui. O amor sexual deve ser entendido como um impulso de vida que conduz o ser humano às grandes realizações do amor divino, através da progressividade de sua espiritualização, no devotamento e no sacrifício. Deus não extermina as paixões dos seres humanos, mas faz-las evoluir, convertendo-as pela dor em sagrados patrimônios da alma, levando-os a dominar o coração, guiar os impulsos e orientar as tendências na evolução sublime de suas emoções. Agora aqui tem os conceitos básicos do livro Ação e Reação, de André Luiz. Esse primeiro quadrinho aqui, né, tá nesse livro, fala sexo. André Luiz fala que é a soma das qualidades positivas ou passivas do campo mental do ser. Aqui já o livro dos Espíritos pergunta 200. Kardec pergunta: os espíritos fazem sexo? E a resposta é não, como você entende de sexo, pois o sexo, nesse sentido, depende da organização corpórea. Amor e simpatia existem entre eles, mas fundados na semelhança de sentimentos. Aqui, livro dos Espíritos, pergunta 201. Pode um espírito que animou o corpo de um homem animar o corpo de uma mulher numa nova existência e vice-versa? E a resposta é sim. Os mesmos espíritos animam homens e mulheres. Continuando, tem aqui na pergunta 202 do Livro dos Espíritos: um espírito, quando existe no mundo espiritual, prefere encarnar-se como homem ou como mulher? E aí a resposta é: esse é um ponto em relação ao qual o espírito é indiferente e que é sempre decidido em vista das provas que ele tem de sofrer em sua nova vida corporal. Os espíritos encarnam-se como homens ou como mulheres, porque não são sexuados, e como lhes é necessário desenvolver-se em todas as direções, em ambos os sexos, bem como toda a variedade de posição social, fornecem-lhe provas e deveres especiais e a oportunidade de adquirir experiência. Agora, para a recuperação de desequilíbrios sexuais, que no livro está escrito aqui Missionários da Luz, do André Luiz, é uma questão da alma e requer processo de cura individual, essa recuperação do desequilíbrio. Somente o conhecimento superior, impresso na própria alma, pode fornecer recursos para neutralizar os desequilíbrios existentes. Então, além do conhecimento da pessoa, tem que ter a vontade de querer, né, neutralizar isso para você equilibrar, recuperar esse desequilíbrio sexual, levando a novos caminhos para a energia criativa do sexo. Miranda, que aqui no livro Nós Estamos, inclusive, Loucura e Obsessão, ele vai falar que o melhor agente profilático para esses desequilíbrios físicos e emocionais é evitar a promiscuidade, tão em moda hoje em dia. Então, a gente fazendo isso, a gente lembra da lei de causa e efeito, né? Então, essa é a razão pela qual vemos, no caso dessas situações aqui, essa é a razão pela qual nós vemos, e aqui está Emmanuel falando, né? Qual nós vemos muitas vezes numerosas almas aprendendo através das ansiedades sexuais do mundo, renúncia e sacrifício, e marchando para as mais puras aquisições do amor divino. E lembrando que tem a lei de causa e efeito, a sexualidade está diretamente ligada à lei de causa e efeito, sendo suas respostas ou reações proporcionais à causa. Teremos como efeitos a alegria ou a dor. Vai depender de como utilizamos.
À medida que o indivíduo evolui, entende que a energia sexual implica a necessidade de discernimento e responsabilidade em sua aplicação. E por isso deve ser guiada por valores morais que garantam o seu uso decente, seja com o objetivo de procriar, garantindo assim a continuidade da linhagem familiar, seja na criação de obras de caridade, sensíveis e culturais, com vistas ao desenvolvimento da vida em nosso planeta. Então, é isso que eu estava falando. Se você não vai formar família, você vai utilizar essa energia criadora para obras de caridade, para artes também, que é canalizada muito para a arte, para os artistas, né? Que tem essa situação que quer expandir essa energia e às vezes não consegue, aí joga, né, vamos dizer, direciona ali para a sua arte. Então, aqui falando nesse último de causa e efeito. Agora tem um trechinho aqui que se fala que a troca de energia sexual é uma troca energética e espiritual profunda, influenciada pela sintonia e pelo estado de amor e respeito entre os parceiros. Quando o ato é realizado com afeto e responsabilidade, a energia sexual se torna uma força criadora que eleva o espírito e fortalece a união do casal. Por outro lado, quando desprovido de amor e respeito, o sexo pode levar à vampirização espiritual e ao desequilíbrio energético, afetando negativamente os envolvidos. Então, em relação a isso, a Jussara trouxe aqui essa lembrança que, dependendo da nossa sintonia, nós vamos estar ali ligados, como está aqui, né? O sexo pode levar à vampirização, porque você está ali numa sintonia que não é boa e vai atrair os irmãos desequilibrados, como aquilo. Então, aqui está a influência espiritual obsessiva? Sim, somos responsáveis por nossas escolhas. Atraímos aqueles que se sintonizam com o nosso campo vibratório. Então, aqui está aqui o pessoal no bar, é aquela história, né? Tem sempre o espírito bebendo, aqui tem um aqui atrás desse aqui, bebendo, o outro fumando, a pessoa que é a mulher também, né? Conversando com os caras, e ali tá a situação daquelas prazeres inferiores. Então, isso aqui também está mostrando uma pessoa sendo atacada aqui pelo espírito. O que é que acontece? Isso é a nossa sintonia. Em relação a isso, tem um livro que a gente vai estudar ainda, e agora está dando tempo, que eu deixei para ver se dava tempo. Tem um livro que vai falar sobre a situação, por que que acontece tanto dessas influências espirituais, assim, esse descontrole, vamos dizer, sexual que está havendo agora. E nós vamos estudar esse livro ainda, é o Trilhas da Libertação, de 96. E aí ele vai contar o seguinte: isso aqui é uma história de um. Tá tendo a eleição, eu já falei isso várias vezes nos outros livros nossos aqui, né? Que a gente já estudou, até dando a eleição na região das trevas inferiores, do novo soberano das trevas. E aí foram lá, apresentaram o candidato, a entidade foi aclamada como soberano, gênio das trevas, que ia administrar agora, ele agora ia fazer eles fazem a justiça com as suas próprias mãos, né? Então, ele agora se encarrega de administrar os corretivos na humanidade que ele propunha submeter e explorar. Aí ele estabeleceu seu programa, que ironicamente denominou como as quatro legítimas verdades, zombando do código de Buda, que são as quatro nobres verdades, né? Que Buda fala sobre o sofrimento das quatro nobres verdades. E aí ele vamos fazer as quatro legítimas verdades. Então, como é que eles vão atacar os encarnados? E o primeiro item é o sexo. E ele fala que o homem é um animal sexual que se compraz no prazer. Deve ser estimulado ao máximo até a exaustão, aproveitando-se-lhe as tendências e, quando ocorrer o cansaço, levá-lo aos abusos e às aberrações. Então, vê, aproveitando-se-lhe as tendências. Todos nós temos, se não estamos acontecendo com a gente, não está acontecendo agora, mas a gente já traz de outra existência, tendências de erro nessa área do sexo. Em algum tempo, nesses milênios que a gente viveu até agora, a gente já errou nesse setor, né? E aí, o que que ele vê? Dentro da pessoa pode ter ali ainda, né, aquela chagazinha pequenininha esperando aflorar. E aí ele fala, vamos direcionar esse projeto aos que lutam pelo equilíbrio das forças genésicas, que é o empenho
direcionar esse projeto aos que lutam pelo equilíbrio das forças genéticas é o empenho dos perturbadores. Então, quem já está tentando se segurar, né, se controlar, eles vão agora se empenhar em perturbar, propondo encontros, reencontros, facilidades. Então aparece uma pessoa perturbada que começa a falar que, eu acho você maravilhosa, e começa a dar aquela conversa, aquela cantada de mau jeito, entendeu? Um encontro, um reencontro, você acha que está reencontrando, ou então às vezes está mesmo. Mas você tem que saber que nesse momento, nós já vimos ali na outra vez que passou, né? Um caso ali do capítulo que o espírito, a pessoa encontrou um outro. Acho que foi no outro livro, né? Que eu tô confundindo, no último livro. Ele encontrou, como foi? Ele encontrou com uma pessoa que era antiga dele, mas ele agora estava casado, e aí pronto, ele agora era espírita, e se segurou. Facilidades, né? Como está o mundo. Enleando essas pessoas dos seus jogos e envolvimentos enganosos. Então a pessoa começa a achar, será que eu errei? Então esse aqui é meu espírito, meu espírito agora que seria minha alma gêmea, que a gente brinca, né? Que é a alma gêmea, que seria aquele meu companheiro espiritual. Então, aí esse chefe das trevas fala: atraído o animal que existe na criatura, a sua dominação será questão de pouco tempo. Então, o sexo é uma das estratégias dos nossos irmãos das trevas, das sombras. Nossos irmãos são nossos irmãos perturbados, desequilibrados, enfermos, que vão ficar atingindo a pessoa, porque lá no fundo, às vezes, pode ter alguma coisa que a gente ainda tem que trabalhar. Ele ainda fala que o plasma do sexo impregna os seus usuários de tal forma que ocasiona rude vinculação, somente interrompida com dolorosos lances passionais de complexa e difícil correção. E só para a gente ter, para tirar, né, nós vamos estudar ainda, mas só seriam os outros três, que seria o narcisismo, que nós estamos vendo agora demais, né? A pessoa agora se exibindo, tá pegando, tá tendo tudo certinho, o plano está dando tudo certo. O terceiro é o poder, a pessoa só quer saber de poder, e aí é arbitrário, dominante. E o quarto é o dinheiro, a ambição da riqueza. Então, esses quatro itens, eles se empenharam. Esse livro aqui é de 96. Não tem muito tempo, mas já tem um tempo, né? Então, mais de 30, quase praticamente 30 anos aí, e pronto. Tá dando certo, porque eles estão conseguindo fazer com que as pessoas caiam nisso. E ele fala aqui no final, deixa eu ver aqui. Quem poderá resistir a essas quatro legítimas verdades? Certamente, aquele que vencer uma, ou mais de uma, tombará noutra, ou em várias ao mesmo tempo. Então, se a pessoa não cai no dinheiro, cai no poder, cai no narcisismo, e aí nós estamos aqui lutando sempre, né, com as nossas chagas morais para que a gente não caia nessas situações aí que estão envolvendo, né, o planeta Terra todo, a nossa psicosfera. Pronto, gente, agora eu falei demais. Vocês agora falem e perguntem. Fala, Sandra. Eu estou sempre inaugurando o Aí, diálogo. bem, né? Senão fica todo no silêncio. É, esse assunto é muito sensível, é muito difícil mesmo, né? Cheio de cores, né? E como a gente nunca foi melhor do que a gente é hoje, então as coisas não estiveram, né, certamente muito equilibradas anteriormente. Então a gente pode esperar, né, não vou dizer normal, mas assim, é esperado que a gente, nesse nível evolutivo, ainda tenha muito a evoluir nessa questão, né? O que eu queria, um ponto a mais que eu gostaria de colocar é. Só um minutinho. É que me fugiu, eu estava com um pensamento para colocar aqui, mas, bom, tem tanto para a gente falar, né? Que fica difícil, a gente encontra outra questão. Então, essa questão sexual, ela é muito, 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 muito importante, né? Como exemplo de sublimação sexual, a gente pode lembrar o Chico, por exemplo, né? Que a gente tem, né, o conhecimento de como ele fez, né? Com toda essa energia, né?
Então, quem quiser procurar, né, tem um livro em que ele conta como ele fez isso. E eu não vou dar um spoiler, porque assim, é tão rico de detalhes que eu acho interessante as pessoas fazerem essa pesquisa, né? Então, esse é um exemplo. Qual é o Divaldo é livro? outro. Dá o título aí. Esqueceu? Você fala o título que a gente procura o livro. Mas eu acho que se colocar apenas essa questão que ele coloca, né, da sublimação do sexo, ele responde como é que ele fez isso. Então, é muito interessante. E também o Divaldo, né, que a gente pode, né, usar como exemplo, que também esteve mais ou menos, né, e que pôde usar toda a bagagem do Chico, e a gente fica sabendo de algumas questões por outras que o Divaldo colocou, né? Então, a gente tem um exemplo de como fazer isso. E eu não estou lembrando, me dá mais 2 minutinhos, deixa mais alguém O falar, Raul e Teixeira aí. também, né? Eu acho que o Raul Teixeira também, ele chegou a ser noivo no começo, mas ela não aceitou, ela falou, ou eu, o espiritismo, e ele deixou a noiva, no caso, e ele, naquela época, né? Essas relações eram todas respeitosas, e aí ele optou por ficar realmente sem nenhuma companheira, porque ele não conseguiu, ele se dedicou ao espiritismo, ele fala também isso, o Raul Teixeira. Uhum. Tem o remorso Agora, fraterno, né? e a gente tem o exemplo do Haroldo agora, que olha, a gente não entende como é que ele tem tempo para isso, porque ele tem uma família, ele leva o filho dele para a escola todos os dias e ele tem todos os conhecimentos, está sempre estudando, toda noite ele tem curso, né? Então, assim, a gente não entende como é que ele consegue, viaja, né? E trabalha todos os dias, trabalha fora, não é um trabalho em casa. Então, assim, outros conseguem, né, lidar com isso tudo, né, e vivendo a sua vida sexual. O Haroldo é casado, né? Vivendo a sua vida sexual e aquilo no meio de tudo, né? Então, é muito interessante essa questão. E já que eu não vou lembrar, vou contar uma outra coisa. É, esse livro foi escrito mais ou menos nos anos 90, não é isso? Acho que 86, se eu não me 90. engano. 86 que é o prefácio. Já tem Pois, 40 anos, quase 40 anos já. E esse já tem pois quase é, 40 ou anos. seja, se ele estava escandalizado, ele é da Ah, geração dos meus pais, se ele sim. estava escandalizado com a minha geração, eu vou contar uma coisa que eu vi acontecendo com a outra geração, né? Uma amiga da minha sobrinha veio ficar alguns dias na minha casa e a gente saiu, né? E conversamos muito, porque ela estava meio triste e tal, né? Um dia, um desses passeios, a gente estava ali pelo Baixo Copacabana, né? E eu estava mostrando para ela a área. E aí, de um daqueles bares, né, que ficam ali abertos, né, com mesas do lado de fora, um rapaz deve ter se interessado por ela, chamou a atenção dela e começaram a conversar. Eu fiquei um pouquinho distante, evidente, né? A velhinha, né? No meio do jovem não faz sentido, né? Não deu 2 minutos, eles se beijaram como se fossem, sabe, marido e mulher, aquele beijo, sabe, caprichado. Então, assim, imagina se ele visse esse tipo de comportamento, né? As garotas saindo e depois contando, ai, eu beijei 40 bocas essa noite. Então, assim, as coisas pioraram muito, infelizmente, né? Foi perdendo, na Infelizmente. verdade, o respeito, né? Porque a gente, não, isso aí é mais liberdade. Não, virou libertinagem, né? Porque eu não tenho um respeito. E aí é lance dessa promiscuidade. Porque é até o que o Miranda fala aí. No finalzinho aquele slide, naquela última Hum, colocação. Se você não chegar, não for para promiscuidade, ou seja, não ficar cada hora com um, que é o que acontece, né? Que aí foi a história uhum, do ficar. Nossa geração, é, que é acima de 60 ainda não teve esse negócio de ficar. A gente, não a gente teve. ainda namorava, né? Aí depois começou, na geração das minhas filhas, que estão agora com 40 anos, era tal de ficar para cá, ficar para lá, então eu fiquei. Porque deu um beijo, pronto, ficou. E aí o ficar piorou cada vez mais, porque o ficar era assim, conhecer a pessoa naquela noite, já saía para ter relação sexual, que é o que fala aqui nesse capítulo.
Que a Uhum. pessoa tem que ver É, isso. Essa energia fica. Então, essa geração que não tem esse valor, não valoriza um sentimento, conhecer uma pessoa, como você falou, conheceu, já beijou e tudo, isso é que está acontecendo para desnortear, porque desequilibra a energia da pessoa, porque você fica impregnado da energia daquela outra pessoa. E aí você vai, aquilo ali, imagina, né? Que é uma coisa que vai pegando e vai encostando vai formando sua psicosfera. Pega uma pessoa meio louca, daqui a pouco pega a outra, mas aí não adianta. A gente sabe que falou de energia, é muito, assim, é bem difícil a gente analisar como é que fica essa situação em relação ao nosso perispírito, porque não é brincadeira, a gente absorve tudo que está lá, a gente emana, a gente vem, traz e joga de volta. E nesse vai e vem, a situação fica complicada, né? pois é, a gente pode lembrar Jesus, né, falando que nós somos luz, né? Ou seja, nós somos um campo. E quando existe a fidelidade, estabelece-se um campo de sintonia entre os dois, em que a mulher, sendo mais sensível que o homem, pode até sentir se ele não estiver sendo, né, é, fiel. Ela consegue sentir, muda a vibração aquele dia que ele fizer uma besteirinha. Então, né, a gente precisa ter respeito por si mesmo primeiro, né, e pelo próximo, pelo outro também. Né? Somos espíritos, um é filho de Deus assim como o outro. Né? E Deus está, né, criou os dois, tem a mesma regra, a mesma lei para um e para o outro. Não importa se agora está numa encarnação como homem ou está numa encarnação como mulher. Então, a gente precisa crescer esse conceito, né, e ter a coragem de viver a fidelidade que só vai trazer coisas boas. Exatamente. Foi bom a gente Tá bom. conversar, que eu acabei lembrando que era essa questão que eu Ah, queria. era isso. Quem está Era falando aí o agora? caso da Rose? menina. O Rose caso está da querendo menina. falar. Fala, Rose. E para Que eu acho que complementar, opa, Carla, quando tá deixa a bonzinho. Rose está na frente, Carla. Vai, desculpa, Rose. desculpa. Ah, nada. Eu lembrei muito da Clara, né? Que sublimou o amor que ela tinha por Francisco de Assis e colocou tudo no trabalho, porque quando ele renunciou a tudo, né? E ela que o amava, né? Achava que ia casar com ele, ela viu-se, né, diante de uma situação diferente, que até então ela não aparecia como protagonista de nenhuma ação de caridade, mas ela se jogou de cabeça e falou: Eu vou trabalhar junto com você no bem. E se tornou parceira dele, né? No sentido de trabalho, de ajuda, e se transformou em Santa Clara. Esse espírito nobre, de amor, né? De muito devotamento ao bem, que a gente, quando lê a história, se emociona. Também foi uma sublimação do amor carnal pelo amor da criatividade, pelo amor da ajuda, pelo amor de Jesus, né? Muito linda a história. É linda, ela direcionou, como você falou, ela foi a energia criativa dela, agora passou para a caridade. Aí formou as Clarissas, né? Aí formou, tinha os franciscanos e tinha as Clarissas que eles chamavam, né? Boa Isso. lembrança. Fala, Carla, agora é tu. Aproveita que nós já estamos terminando. Não, só queria complementar, porque você já falou isso também aí ao longo do estudo, mas que Deus não proíbe nada, né? Ele só condena os excessos. Então, quando a gente está equilibrado em todos os sentidos, a gente se torna uma pessoa saudável, né? Em todos os sentidos. Mas aqui no caso, além do que você está falando, a lembrança é o seguinte: olha a lei de causa e efeito. Então, assim, você vai, eu estou equilibrada, mas eu vou, tenho um relacionamento. Eu sei disso nas outras histórias que aparecem também, no André Luiz, outros livros que a gente já leu. A gente tem gostou, ele é uma pessoa, eu gostei da pessoa, gostar, começa a se envolver, coisa e tal, mas no fundo eu não estou gostando muito da pessoa, né? E aí acaba se envolvendo, acaba tendo relação sexual. Muitas vezes, a grande maioria das vezes acontece isso é o homem com a mulher. Tanto que as histórias que a gente escuta é sempre o homem que deixou a mulher. Tem até o caso lá do André Luiz, quando ele chega lá no nosso lar, vocês vão lembrar, que ele encontra com a mulher que foi empregada doméstica na casa da mãe dele, que ele tinha, né, já adolescente, teve relações com ela
ela vai embora. Eu não me lembro se ela ficou. Agora eu tô, me lembro, tô confundindo se ela ficou grávida ou não, acho que não. Mas ela vai embora da casa, porque os pais descobrem. Então ela vai embora da casa dele e ele só vai encontrar ela arrasada, porque ela acabou indo para prostituição e tudo. Lá no nosso lar, e ela estava cega, aí ela não consegue enxergar, e aí ele vai tentando, ele não queria cuidar dela e ficou com culpa e tudo, e aí ele descobre isso, que ele teve um comportamento péssimo em relação a ela. Porque o que que é quando engravidou, não, né? A Santa tá falando. Ela vai e fica lá, né? Que ela vai acaba se prostituindo mesmo, e ele encontra com ela, mas ela não reconhece ele, e ele arrasado, porque ele viu que aquela destruição não precisa nem destruir. Se a pessoa foi abandonada e você ficou triste, arrasado, porque aquela pessoa te deixou, isso já é uma situação ruim. Tem uma lei de causa e efeito. Você fez a infelicidade de outra pessoa. Então, se você vai entrar no relacionamento, que no final das contas os dois chegaram, né? Uma conclusão, olha, não tá dando certo, a gente não tem, cada um quer uma coisa, tentamos, é uma coisa. Mesmo assim, um pode ficar sair chateado, o outro não. Mas se você faz, e aí agora enjoei, não quero mais, né? E agora você abandona a pessoa, isso é um débito muito grande. Então, todas as situações de relacionamentos que são fúteis, são rápidos, e a pessoa já vai, né, não, já vai com a intenção de. Vamos lá, né? O negócio é aproveitar a vida, né? Vamos aproveitar o tempo, e é gostoso, coisa e tal. Só que não é assim. Essa história da energia, a história do que você faz, por isso que ele fala ali, que é bem colocado direitinho, a história que você faz com a outra pessoa, isso vai reverter. Então, se você foi uma pessoa que foi abandonada e ficou, desprezou uma relação, né, um afeto, você de repente vai ter que passar por essa experiência depois para você parar de fazer isso com os outros, porque às vezes a pessoa faz sempre isso. Tem casos aí, eu não sei se a gente vai, algum que a gente vai ler agora, mas tem recentemente eu tive lendo um caso que era exatamente isso. O cara ficava cada hora, era tipo um Casanova da vida, e ele no final, aí depois já me mostrou, olha a quantidade de mulheres que você já fez infeliz. Porque é justamente nesse caso, quando o sexo vira uma situação que é prazer físico só. Só que não é, tem essa ligação espiritual muito grande e energética, especialmente, principalmente. Entendeu? Então aí é muito interessante. Eu não caí, não. Caiu? Alô? Vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Ah, Você não caiu, não. é que alguém botou que Você eu caí, porque eu tô. não. Mas terminei também o que eu tinha que falar. Gente, está terminando então. Alguém tem mais alguma dúvida? Colocação? Caí não, tá certo. Não estou vendo muita coisa do chat aqui. Ah, não engravidou não, tá bom, tá certo. Então, de assunto aqui, foi só. Tem mais alguma colocação, gente? Senão a gente termina. Então, semana que vem a gente vai começar outro capítulo, capítulo 4, que vai ser o caso do Carlos, né? Que é a mãe dele que está indo lá levar ele para ver se resolve a situação. Então já vamos terminar, né? Faltam 3 minutinhos. Quem caiu foi a Carla, né? Tô vendo aqui. Então, ela que faz sempre a nossa oração final. Eu vou fazer então uma precezinha para a gente poder terminar agradecendo, né? Agradecendo nosso estudo. Vamos levar nossos pensamentos para agradecer por mais um encontro de estudo e reflexão sobre a doutrina espírita e o Evangelho. Agradecemos a proteção dos amigos espirituais, a inspiração dos mensageiros, do nosso Mestre Jesus. Nós possamos colocar em prática na nossa vida diária os ensinamentos que nós recebemos. E assim nós possamos fazer as mudanças necessárias para a nossa evolução, agindo com mais amor, caridade, auxiliando sempre, sendo útil, né? E sempre servindo na direção com o conhecimento que a gente tem do Evangelho e da doutrina espírita. Sim, vamos dar por finalizado nosso estudo de hoje, dando graças a Deus. E boa noite a todos, até terça-feira da semana que vem, gente. Beijo para todos. Tchau, boa Beijo. noite. Tchau, obrigada, Su, mais uma Ah, vez. boa noite.